Nessa noite nós vamos continuar falando sobre Gálatas. Estamos agora no capítulo 4, versos de 1 a 7. E o tema é muito sugestivo, é um tema comum dessa passagem: plenitude do tempo. Algumas versões no versículo 4 vai dizer plenitude dos tempos. Plenitude do tempo. Na linha do tempo, na nossa história, o Criador executa aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. Ele também nos revela pelas Escrituras o necessário daquilo que aconteceu na linha do tempo de nossa trajetória. E em dado momento, Paulo expressa nas palavras plenitude do tempo o ato mais importante de todas as épocas, quando Deus envia seu Filho, cumprindo assim a promessa. Após nós termos visto grandes verdades no parágrafo anterior, capítulo 3, versículo de 26 a 29, que aponta para o alto, para fora, para trás, que requerem uma vida inteira para serem apreciadas, e nos oferece uma eternidade para delas desfrutarmos. Paulo, no início do capítulo 4, que nós veremos, faz uma pausa nessas verdades para nos ajudar a entender melhor o significado de sermos adotados por Deus. Qual é, nessa passagem, um argumento teológico? Ele vai falar sobre justificação, vai falar sobre a humanidade do Filho de Deus, que nasceu sob a lei. Veremos a regeneração e os sinais naturais de uma criança recém-nascida, como comparativo, como analogia, como ilustração. Veremos no Evangelho que essa criança recebe Cristo como seu Salvador e Senhor, e a promessa de adoção como filhos na família de Deus, em Gálatas 4, versículo 4 e 5. Assim nós temos recebido o espírito de filiação, baseados no qual chamamos Abba Pai, que é a mesma expressão usada em Romanos capítulo 8, versículo 15, onde veremos também nessa passagem o verso 6 de Gálatas 4. Qual é a estrutura de Gálatas? Nesse parágrafo, de 1 a 7. Primeiro nós vamos ver um ser menor, versículos de 1 a 3. Depois, o versículo 4 e 5, nós vamos ver Deus enviou o seu Filho, divino e humano, sob a lei. Versículo 5, Deus resgata suas criaturas para adoção de filhos. Versículo 4, Deus enviou o Espírito às suas criaturas para que o chamem de Pai. E versículo 7, ser escravo não mais, mas ser filho e herdeiro por Deus. Gálatas 4, versículo de 1 a 7. Vamos ler essa passagem agora. Gálatas 4, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque
porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos mais uma vez orar para a glória e pela direção do Espírito de Deus. Senhor Deus, diante da Tua presença, todos os momentos da nossa vida, nós somos gratos porque a Tua palavra chega até nós, através das Escrituras Sagradas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deu condições necessárias para que pudéssemos conhecê-lo à medida que o Senhor nos dá condições de conhecê-lo. O Senhor nos revela quem é o Senhor e quem nós somos diante do Senhor, através da sua palavra. Usa teu servo, Senhor, que precisa muito da tua ajuda, todos os segundos de sua vida. Precisamos ouvir a tua voz através da sua palavra, não somente para conhecer quem é o Senhor, quem nós somos, mas principalmente para fazer a tua vontade. Que a tua palavra seja aplicada em nossas vidas, que a tua palavra modifique e transforme as nossas vidas, que a tua palavra edifique a tua igreja, que a tua palavra nos dê o consolo necessário para enfrentar todos os dias as nossas batalhas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser alcançado por Ti sem merecermos. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrar, sermos gratos pela salvação em Cristo Jesus, todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por esta igreja, pela Tua palavra, que o Senhor esteja nos direcionando para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, eu confesso, Gálatas, ela é muito interessante, muito profundo. E à medida que a gente vai vendo, Paulo, ele vai nos dando uma didática interessante, ele vai repetindo, ele vai mastigando, ele vai nos dando condições para a gente entender bem a nossa posição de filhos, a nossa posição de quem nós somos diante de Deus. Paulo, ele começa usando uma ilustração da imagem da criança, como nós vimos semana passada, e ele continua aqui. Ela herda uma grande propriedade. Enquanto menor de idade, ela em nada difere de um escravo. Nós vemos isso logo no versículo 1. Uma vez que está sujeita a tutores e administradores, a palavra curadores em algumas versões, administradores, quando alcança a maturidade, toma posse de sua herança. Na antiguidade, a plenitude dos tempos, ou maturidade, era um processo importante e bem definido. A criança romana que herdava alguma coisa dependia de tutores até os 14 anos, e de certa forma continuava dependendo de administradores até os 25 anos. Só então esse jovem podia exercitar o controle completo e independente de seu patrimônio. O que significa ser o menor de idade, em que difere de um escravo? A ilustração de Paulo se aplica espiritualmente a nós em 3 níveis diferentes. Primeiro, ela mostra que
na época da liderança de Moisés, o povo tinha liberdade espiritual, mas intimidade eles não tinham, nem liberdade prometidas. A condição deles eram essas. As condições deles eram essas. Segundo, todos debaixo da lei, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar na Bíblia ou de Moisés, todos nós, todas as pessoas estão debaixo da lei, mesmo que ele nunca tenha lido a Bíblia de alguma forma, mas quando nós observamos a palavra, nós entendemos que todos estão debaixo da lei, inicialmente, como uma criança que tem tutor. Nós tentamos viver à altura de determinados padrões, somos ansiosos e vivemos sobrecarregados pelas preocupações dos nossos dias constantes em nossa vida. Regras e mais regras temos que cumprir, regras e mais regras temos que ver. Nosso relacionamento com o divino é distante e às vezes inexistente. Isso é o rudimentos aí que a gente vê no versículo 3. Terceiro, cristãos podem deixar de experimentar a liberdade e a alegria de sua salvação. Não, mas eu já sou crente no Senhor Jesus. No entanto, eu posso não desfrutar da alegria da liberdade. Eles podem continuar vivendo como escravos e não como filhos adotivos. Nós vimos um pouco disso semana passada. Então, apesar de ricos no Evangelho, será que, como filhos adotivos de Deus, com acesso direto e total ao Pai, voltaremos a nos relacionar com Ele apenas por meio de nossos méritos históricos e morais? Vamos entender melhor. É como se nos fosse dado um presente e devolvêssemos a quem nos presenteou para podermos lutar até fazer por merecê-lo. Essa é a analogia que a gente pode tirar aí dessa lição, certo? Então, será que é assim? Será que a nossa atitude diante daquilo que Cristo fez por nós não é essa forma que nós usamos no nosso dia a dia? Vamos entender melhor isso. Segundo, a obra do Filho, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Esse é o ponto principal, que nós sempre caminhamos como cristãos, dia após dia, tentando entender quem é Cristo na minha vida e quem eu sou em Cristo. Para a gente entender todas essas coisas, nós reportamos novamente para aquele dia crucial que Cristo morreu por nós, como na ceia do Senhor, como nós acabamos de fazer. O mundo judaico, na expectativa da vinda do Messias, eles tinham aquela expectativa da vinda, mas ele veio e eles não reconheceram. Mas o mundo romano, mesmo sendo ímpio e não sabendo, não conhecendo Deus, o único Deus verdadeiro, contribuíra para que houvesse paz e segurança justamente naquela época. Você pode, quando a gente olha, quando a gente lê as Escrituras e quando a gente vê os filmes acerca do tempo de Jesus, a gente vê muitos tumultos, mas os romanos, eles conseguiram trazer uma certa paz e segurança naquela época. E o mais interessante é que houve um desenvolvimento das comunicações até
um nível notável, ligando todos os centros estratégicos do império com a cidade de Roma. Língua grega era usada em grande escala para o comércio e a comunicação. Quando a gente pensa em plenitude do tempo, ou plenitude dos tempos, a gente, olhando nas escrituras nessa passagem, a gente vai ver que foi o momento mais importante, ou mais crucial, ou o momento mais que era adequado para que Cristo voltasse. Cristo volta nessas condições, e voltando nessas condições, Ele trouxe as boas novas, e essas boas novas se espalhou como um estupim, como uma bomba, como uma dinamite, para atingir até os nossos dias. Uma verdade absoluta que nos tirou da perdição. A plenitude do tempo nos dá a condição de enxergar a sabedoria, a bondade e misericórdia de Deus na linha do nosso tempo de história, há quase 2000 anos atrás. Na história e em nossa própria experiência, Deus enviou o seu Filho, saindo de um estado anterior, lembrando quem Ele era, e vemos a sua pré-existência. É interessante porque na religião mais adepta e principal inicial do cristianismo, ela não consegue enxergar a existência de Cristo anteriormente. Não, Cristo nasceu naquele momento ali, é filho da mãe, é filho de Maria, Maria é acima dele. Mas nós entendemos que ele já existia. Nós sabemos que Cristo sempre esteve ali na Trindade. É o Filho que nos torna maduros. Como é que Cristo nos torna maduros? Primeiro, afastando de toda a penalidade ou dívida. Foi por causa de Cristo que nós não somos aquele réu de pena que vai receber uma sentença e vai ficar eternamente numa prisão. Nós não temos mais nada a pagar, porque Cristo já pagou por nós. Nesse sentido, nós nos tornamos agora maduros, filhos. Nós vimos a semana passada, Huios, filhos, significa filho maduro, que já pode receber a herança. Eu e você já recebemos a herança. Então, a gente vai entendendo melhor. Estamos debaixo do domínio da lei, temos que cumpri-la, mas não podemos. Então, assim, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, a sua humanidade. É interessante você lembrar e tentar imaginar Jesus. Já pensou Jesus nos nossos dias? Como seria Jesus nos nossos dias? Sendo um homem perfeito, um homem sem pecado, como ele agiria nos nossos dias? Como ele faria para assistir Netflix, por exemplo? Como ele faria para sair nas festas? Como ele faria? Qual seria o comportamento dele? Ele se afastaria de todas essas coisas? Ele ficaria isolado num canto? Não, nós sabemos que não. Nós sabemos que ele faria aquilo que era necessário para fazer a diferença. A gente tenta imaginar como ele faria para demonstrar a sua pureza, a sua sabedoria, o seu amor pelo próximo. Ele era humano, ele era divino, mas era humano. E Paulo dá uma ênfase e diz: nascido de mulher. É interessante isso. Nascido de mulher, divino. Mas ao mesmo tempo, falando da sua humanidade, ele faz uma ligação. Nascido de mulher, mas nascido na lei, no domínio da lei.
E aí, Jesus nascido também sob a lei, embaixo da lei, ele nasceu como todos nós, buscando cumprir a lei de Deus. Ele cumpria a lei de Deus. Cumpria, lembra quando eles iam pagar, eles pediram impostos, e ele foi e deu aquilo que era devido? É interessante você notar isso. Ele nasceu como nós, na lei. Por que Paulo está chamando a atenção em relação a essa questão? Porque Cristo, nascido na lei, cumprindo a lei, ele cumpriu a lei por nós. E aí, nesse sentido, nas preleções passadas nós falamos muito sobre isso, que às vezes nós queremos, ou muitas vezes nós queremos viver na lei, mesmo que Cristo pagou o preço da lei por nós. Então, mas ele teve a capacidade de resgatar os que estavam debaixo da lei. Versículo 5 fala sobre isso. Paulo emprega o mesmo termo, resgatar, que ele usa lá no capítulo 3, versículo 13. Ele usa a mesma palavra, significa libertar o escravo do proprietário pagando seu preço total. Ele pagou o preço total que nós tínhamos, que nós não poderíamos pagar. Segundo, Jesus adquire para nós a adoção de filhos, versículo 5. Significa que em Cristo recebemos a condição de filhos, um termo legal, condição de filhos. Eu estava ajudando um irmão que estava na nossa igreja. Aliás, eu ajudei, de certa forma, ajudei muito pouco nessa questão de adoção, porque ele tinha iniciado um processo de adoção, e como ele se mudou daqui, está em outro estado, ele entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia ir lá na instituição para saber como que estava a papelada dele em relação à adoção do filho, que ele estava no processo de adoção de um filho. E quando eu cheguei lá e disse os dados necessários, aí a funcionária lá procurou, passou muito tempo procurando, e foi, quase que não achava, encontrou o processo. O processo está parado. Está parado porque a gente não encontrou mais ele se mudou, ele não informou, então vai ter que recomeçar esse processo todo, e ele vai ter que pegar todo o processo que está aqui e transferir para o estado onde ele está e recomeçar do zero. Deus não fez isso conosco. Deus olhou para nós, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e disse, no momento certo, no tempo certo, Ele simplesmente chegou e tocou o nosso coração e nos adotou de uma forma completa, legal. Está carimbado, está assinado pelo juiz, está outorgado que você é filho de Deus, por adoção, mas é filho de Deus. No mundo greco-romano, um homem rico sem filhos podia escolher um de seus servos para adotá-lo. No momento da adoção, o servo deixava de ser escravo e recebia todos os privilégios financeiros e legais, tanto no âmbito da propriedade quanto fora, no mundo, na condição de filho e herdeiro. De escravo sem ligação nenhuma com o pai, recebia status legal de filho. Assim, podemos ter uma ideia do que Cristo realizou por nós. Qual é o nosso entendimento? Pensamos em nossa salvação apenas como transferência dos nossos pecados para Ele? Sempre que nós lembramos de Cristo, nós lembramos que Ele levou os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Ele transferiu toda a nossa pena. O que nós
deveríamos pagar na eternidade longe de Deus, no inferno, toda a eternidade longe de Deus, Ele recebeu a pena no nosso lugar. Todos os pecados foram cancelados, passados, presentes e futuro. Não há mais nada de dívida. Você já pensou nisso? Às vezes nós vivemos como se estivéssemos devendo a Deus. E se nós devêssemos a Deus, nós estaríamos perdidos. Como eu entender o amor de Deus por mim? Agora, é só isso? Nós temos um cuidado extremo de falar que somos filhos de Deus, que Deus é o nosso Pai. É interessante isso. Por que nós não nos colocamos como herdeiro, co-herdeiro com Cristo? Por que nós não agimos como filhos de Deus? A gente precisa entender melhor estas coisas. O Evangelho é muito mais abrangente do que simplesmente, falando simplesmente em comparação àquilo que Deus nos deu, a profundidade, a altura, a abrangência da salvação em Cristo Jesus é muito mais do que isso. Ele não somente tirou você da posição de réu e se colocou no seu lugar. Ele fez muito mais do que isso. Ele colocou você na posição de irmão, de filho de Deus. Então, somos meio salvos pela graça, obtemos o perdão, mas será que agora temos de ser bons na vida para fazer por merecer, manter favor e as recompensas de Deus? Olha, eu preciso fazer alguma coisa para pagar um pedacinho daquilo que Cristo me fez. Então eu preciso fazer, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu sofra por isso, mesmo que eu preciso fazer alguma coisa, para que Deus me veja, para que o irmão me veja que eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Esse é o nosso problema, esse é o nosso grande problema. Nós não nos colocamos como filhos de Deus, e precisamos pagar aquilo que a gente acha que deve a Deus. É como o filho pródigo. Quando o filho pródigo cai em si, ele diz: olha, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me coloque como um dos seus empregados. A parábola nos mostra uma realidade na nossa vida cristã. Nós somos resgatados e voltamos para o Pai, mas voltamos na condição de filho, não de empregado. Agora nós somos filhos de Deus, príncipes, filhos de um rei. Então, a gente para pensar um pouco, começa a meditar, e a gente começa a entender melhor o que Paulo quer demonstrar em Gálatas e a nós, que Cristo não apenas afasta a maldição, como também nos dá a bênção por Ele merecida, não por nós. Nós não merecíamos absolutamente nada, merecíamos o inferno, você sabe disso. É algo que está sempre te acompanhando. Eu não merecia, ou deve estar acompanhando, eu não merecia, mas Cristo é aquele que merecia, e Ele fez o contrário, Ele recebeu a maldição por nós. A hora e a recompensa divinas
são tão certas e garantidas quanto o nosso perdão. Mas aí eu vou entrar na linha pentecostal. Olha, eu não posso pensar que Deus é meu Pai, que eu sou dono de tudo, que eu sou rico em Cristo Jesus, que eu sou milionário, que tudo isso é de Deus, e eu sou o herdeiro de todas as coisas, junto com Jesus. Então, a salvação de Jesus não é apenas como receber perdão e libertação do corredor da morte e da prisão. Nesse caso, estaríamos livres, mas por nossa conta e risco. Já pensou? Abandonados para trilhar nossos próprios caminhos no mundo. De volta aos nossos esforços, se quisesse fazer alguma coisa da vida. Você tem que fazer alguma coisa. Então no Evangelho descobrimos que Jesus nos tirou do corredor da morte, Jesus nos pendurou em nosso pescoço uma medalha de honra ao mérito. Ele nos fez ser recebidos e escolhidos como heróis, como se tivéssemos realizado feitos extraordinários. A nossa posição como cristão nos dá essa condição de ser honrado, mas não por causa de nós mesmos, jamais. Jesus é a vestimenta, como nós vimos. Jesus é aquele que aparece na nossa frente, e Ele é que nos dá condições para a gente entrar na presença de Deus e chamarmos o nosso Deus de Pai. Se você não se lembra disso, fica ansioso, até desesperado quando peca e falha. Sabe, você ficar desesperado quando você peca e falha, e a palavra de Deus diz: olha, eu sou teu Pai, chega para mim e peça perdão, que eu vou te perdoar, eu vou te ensinar, quebrante o seu coração, faça a diferença, chegue a mim, eu sou o seu Pai. Mas nós esquecemos disso, nós somos orgulhosos demais, queremos pagar uma partezinha daquilo que Cristo fez por nós, e nunca conseguiremos pagar. Ainda, mesmo redimidos do pecado, ainda a gente vai tentar pagar alguma coisa para Deus. E aí, você também pensa que suas dívidas foram pagas, que bom, mas que precisa fazer algo, para que no caderno de Deus sejam registrados as suas boas obras, para que Ele te ame e te aceite. Mas não é isso que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Ele já nos ama, Ele nos ama e sempre nos amou da mesma forma. Terceiro, a obra do Espírito. Versículos 6 e 7. No versículo 6, Deus enviou o Espírito. Essa passagem está em paralelo com a do versículo 4. O propósito do Filho era nos assegurar o status legal de filhos. Em contrapartida, o propósito do Espírito é garantir a experiência real disso. Garantir a experiência real. É o Espírito de Deus que está em nós, que nos dá condições da gente abrir a nossa mente e entender que somos filhos, e isso ser algo constante na minha mente e na minha vida a partir daí. Então eu preciso entender que, nesse sentido, o propósito do Espírito é garantir a experiência real disso. Quais as características
das obras do Espírito. Primeiro, o Espírito nos leva a clamar Abba, Pai. E essa palavra no grego é krasdon, que é uma palavra muito forte, que traz a ideia de um grito alto, rasgado, de uma criança, que ainda está imatura, mas que passa a entender, a partir daquele momento, a entender que se eu falar alto, Deus vai me ouvir. É como uma criança que está pedindo um leite. Mas a partir daí, quando Deus supre as suas necessidades, ele está começando a entender que ele é filho. Refere-se a um sentimento profundo. Segundo, a palavra clamar, aí no versículo, refere-se à nossa vida de oração. Clamar é orar, constantemente. Deus tem nos ensinado isso. Jesus nos ensinou isso, na sua constância de oração, no seu ministério. Como um filho não prepara um discurso, orar não é mais algo mecânico ou formal, mas cheio de fervor e liberdade. Eu, como filho agora, eu não preciso fazer todos os rituais que o sacerdote fazia para chegar à sua presença. Simplesmente eu chego como filho e diz: Pai, eu estou aqui, me ajuda. Eu não preciso abrir mais o Santo dos Santos, entrar no Santo dos Santos para, entrar na presença de Deus com todos os rituais necessários que se fazia antes do véu ser rasgado. Agora eu simplesmente oro ao Senhor em qualquer momento do dia na minha vida. Eu posso estar onde eu estiver, em qualquer hora do dia ou da noite, eu posso clamar a Deus: Pai, me ajude nisso ou naquilo. Terceiro, a expressão clamar também tem outro significado aqui nessa passagem. Também conota um senso da presença real de Deus. Porque quando você clama, você sabe que Deus está lhe ouvindo. E Ele está, você sente que você sente e tem a convicção de que Ele está presente agora. Então esse senso de proximidade, esse senso de realidade, de que Deus é contigo, está contigo, Ele está perto de você, e você pode falar com Ele, você pode clamar a Ele, também é aquilo que expressa essa palavra, senso da presença real de Deus, e esse sentimento real de proximidade, como uma criança que sabe que o pai está pronto e grita, mesmo que ele esteja perto. Quarto, a palavra Abba, separada, Abba, também tem um significado, é uma linguagem de bebê, querendo dizer papai, paizinho. A intimidade é tão extrema, que chega ao ponto de que o relacionamento entre o pai e o filho é um relacionamento tão familiar, e tão puro, e tão agradável, que eu posso chegar na presença de Deus e dizer: papai, paizinho, me ajuda. Expressa confiança no amor, certeza no acolhimento, como uma criança pequena simplesmente presume que o pai me ama, o pai a ama e está postos a ajudá-lo, sem jamais duvidar da segurança e sinceridade dos seus braços fortes. A obra do Filho é externa a nós, algo que podemos ter sem sentir. A obra do Espírito é interna e consiste em sermos absolutamente tocados.
Entende? Obra externa, obra interna. O mesmo Filho que fez a obra externa é o mesmo que faz a obra interna. É o Filho e o Espírito de Deus. É o Filho que é Deus e o Espírito que é Deus. E aí Ele faz isso conosco. Uma obra completa em nossa vida, tanto em termos emocionais quanto intelectuais, pelo amor do Pai. A obra do Filho e do Espírito não é ofuscada de um para com o outro. A obra de um não atrapalha o outro, não é ofuscada. Não é que a obra de Cristo é maior que a obra do Espírito, não é que a obra do Espírito é maior do que a obra do Pai, não é que a obra do Pai é maior do que a obra do Filho. Não. A Trindade, ela anda em harmonia e chega até nós e habita em nós. A plenitude do Espírito é experimentada quando meditamos no amor do Filho. Os dons do Filho são desfrutados quando olhamos para o Espírito em busca de direção. Me ajuda, Senhor, nesse momento. E aí você vai buscar lembrança daquilo que você já meditou na palavra do Pai, para tentar trazer em memória aquilo que você vai usar para resolver o problema naquela hora. E o Espírito de Deus vai sondar o teu coração, sondar a tua mente, e vai encontrar versículos que você meditou todos os dias, dia após dia, nas Escrituras, e vai lhe dar a solução necessária. Mas quando o Espírito busca, quando você ora ao Pai, através do Espírito, para que o Espírito lhe dá o discernimento necessário, para você resolver aquele momento, aquela circunstancial, que você precisa naquele momento, e o Espírito vai e procura na sua mente, no seu coração, e não encontra a palavra, quem nós somos. O Espírito vai dizer para você: olha, infelizmente, meu querido, eu não encontrei a palavra no seu coração, porque você está colocando outras coisas acima de Deus. Você não tem tempo para meditar nela, você não tem tempo para orar a Deus. E aí a gente começa a entender melhor o que é esse relacionamento que nós temos. Filiação significa que cada um de nós é um herdeiro, versículo 7. A única razão para o servo ser adotado como filho seria o fato do pai não ter nenhum herdeiro. Interessante. O pai tinha um herdeiro, o filho, mas ele vai acima da razão. Ele vai acima daquilo que era lei. Assim, a pessoa da ilustração de Paulo dispõe de um título legal sobre toda a propriedade paterna, pois está sendo tratada como filha única. Para o Filho de Deus, todos os dias são dias de confiança e ousadia. Para os filhos de Deus, vou repetir, para os filhos de Deus, todos os dias são dias de confiança e ousadia. Todos os dias. Não andamos com medo de nada, nem de ninguém. Nosso Pai é o dono de tudo isso aqui. Deus nos honrará como honra seu Filho único, vivendo com a cabeça bem erguida. Não é orgulho, não pode ser orgulho. Nossa condição de filhos afasta o medo de não nos realizarmos ou de deixarmos de ser aprovados. Medo, esse presente na raiz de grande parte da nossa desobediência, é o medo
nós temos é porque tem uma raiz de desobediência. Nós compartilharemos a glória de Deus no futuro, quando nós extirpamos este medo, por causa da nossa posição de filho e consciência de que é isso. Espantoso, Deus nos trata como tivéssemos feito tudo o que Cristo fez. Interessante isso, porque você diz assim: olha, mas eu não poderia fazer isso que Cristo fez. Mas Deus olha para nós e trata como se nós tivéssemos feito isso, que nós tivéssemos ali morrido para salvar alguém. Ele olha para Cristo, Ele olha para nós e vê Cristo. O próprio Jesus disse isso ao orar por seu povo. Lá em João 17, 21, 23 e 24 diz: Pai, para que o mundo creia que Tu me enviaste, e que me enviaste e os amaste, assim como me amaste, Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo, onde eu estiver. Tudo isso está inserido na expressão Abba. Paulo usa essa expressão no aramaico, que os gálatas falantes do grego não entendiam, não conheciam. Mas ele usou porque Jesus Cristo usou ao se dirigir ao seu Pai. Na sua oração, por exemplo, lá em Marcos capítulo 14, versículo 36, ele está orando e ele diz Abba. Era um termo familiar atrevido para ser usado ao falar com o Senhor Todo-Poderoso. Assim, quando diz que deveríamos utilizá-lo, Paulo está afirmando com todas as letras ser legal a condição pela qual herdamos os direitos do próprio Jesus. Podemos nos achegar a Deus como fôssemos tão belos, heróicos e fiéis quanto Jesus em pessoa. Tudo que é dele é nosso. Concluímos assim: há, portanto, 2 passos específicos que podemos dar a fim de experimentar em maior profundidade a nossa filiação. Primeiro, devemos separar tempo significativo para estudar a obra do Filho. Tempo significativo. Como é que eu faço isso? Lendo e meditando os evangelhos. 4 evangelhos. Eu vou vendo a obra de Cristo ali. Mas não é só nos evangelhos, é toda a palavra de Deus. Eu tenho que ter tempo significativo para isso. Eu, como cristão, eu preciso conhecer quem é Cristo, aquele que me salvou. Como é que eu, como cristão, não sei quem é Cristo? Como é que eu, como cristão, não sei o que é o Evangelho? Então eu preciso ter esse tempo especial, pedindo ao Espírito que nos ilumine e a torne real para nós. A nossa oração deve ser: Senhor, quando eu ler a Tua palavra, essa palavra entre em meu coração, se torne real para mim, que eu faça aquilo que Cristo tem me ensinado, que o Senhor me dê força, sabedoria, graça, vontade, forças necessárias para agir e aplicar em minha vida aquilo que eu ouço dia após dia na palavra do Senhor. A conexão é estreita entre o versículo 4 e 5 e com o versículo 6 e 7, significa que devemos aprender a meditar sobre a Bíblia, conectar a nossa oração ao nosso estudo e o nosso estudo à oração. Eu oro quando eu leio a palavra. Não adianta você orar sem ler a palavra, porque a oração tem a ver com a palavra, com o estudo da palavra. A oração ela é válida quando eu entendo quem é aquele que eu estou orando para ele. Segundo, precisamos clamar a nosso Pai com espontaneidade ao longo de todo o dia. Ao longo de todo o dia. Em outras palavras, temos que analisar e tratar as questões da vida diária
tendo em mente seu amor paternal. Devemos aprender a perguntar a cada instante: estou agindo como um escravo que sente medo de Deus ou como filho seguro do amor do meu Pai? Ao clamarmos Abba Pai em nossa vida, o Espírito faz sua obra assegurando-nos de que somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso está em Romanos 8, versículos 16 e 17. Então, se está ali na palavra e eu passei por cima dela, eu não entendi ela, eu não estou entendendo o que significa isso, eu estou perdido. Eu preciso parar um pouquinho, olhar, meditar e entender que aquilo que Paulo escreveu aos Romanos é para mim também, inundando o nosso coração com a certeza que transforma a vida. Certeza de que Deus vai transformar a nossa vida com a sua palavra. A palavra que é viva e eficaz. Como eu posso confiar em Deus se eu não o conheço? Eu só confio naquele que eu conheço. Eu só posso confiar em Cristo, em Deus, quando eu leio acerca dele e vejo quem ele é. Eu posso ter a certeza de tudo aquilo que eu leio na palavra é verdade, é real, para a minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Portanto, irmãos, quando Cristo te salvou, Ele salvou por completo. Ele salvou para tirar você da perdição do pecado, para tirar você da condenação eterna. Tirou você do monturo, do abismo, do lugar mais horrendo que poderia ser, e transportou você para o reino da sua glória. Ele tirou você da condição de escravo e colocou você como príncipe. Ele tirou você da condição mais triste que poderia ter, para colocar no lugar mais sublime, na posição de filho de Deus. Ele não só livrou você do pecado, mas Ele deu tudo aquilo que você nem imaginava que você poderia receber. Todas as coisas que Deus criou, todo o universo, todo o amor de Deus, sabedoria, glória e graça, que vem do Pai das luzes, que vem do Deus Todo-Poderoso, transferido para o Filho, Jesus Cristo, foi transferido para você e para mim, como filhos por adoção. Que nós possamos entender isso e colocar em nossa mente, em nosso coração, para viver uma vida mais ousada, no sentido de que eu estou seguro nas mãos do Senhor. Ele é meu Pai. Eu não preciso me desesperar com o dia do amanhã, apesar da nossa fragilidade humana. A gente precisa confiar mais na palavra do Senhor, meditando nela dia e noite e conversando com Deus em oração, para a honra e glória do seu nome. Amém? Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender cada vez mais a tua palavra. Talvez muitas vezes a gente tenha passado por cima dela e não entendido, mas o Senhor claramente nos dá, de alguma forma, o discernimento do teu Espírito, para entendermos, Senhor, que neste mundo passageiro, neste mundo que o Senhor criou, perfeito, que foi obscurecido por causa do pecado da sua própria criação, a criação mais sublime, aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, não deixou que toda a imagem e semelhança fosse ofuscada pelo pecado, e nos deu a condição de nos tornar filhos de Deus, tirando todo o pecado que havia em nós, nos restaurando, nos transformando para sermos parecidos com o Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Que o teu propósito, eu sei que será cumprido
Mas enquanto não, na nossa caminhada cristã, nós precisamos, Senhor, do Teu auxílio para vivermos em harmonia com a mesma fé e com o mesmo Senhor, para honra e glória do Teu nome. Que esta igreja seja abençoada por isso, em nome de Cristo. Amém.